Olá pessoal, estamos iniciando o nosso 7º episódio do Pode Franquear e hoje escolhemos um ambiente totalmente diferente de todos os outros 6 episódios e também convidamos uma pessoa super especial que tem total conexão com esse ambiente. Eu, Cristiano De Martini e o Dr. Marco vamos conversar com vocês e com o nosso convidado especial. Pessoal, primeiro nós gostaríamos de pedir desculpas também pelo ocorrido semana passada, que era para nós ter tido o episódio, né? Mas acabou tendo alguns probleminhas, não conseguimos fazer o episódio ao vivo, então vamos estar fazendo episódio essa semana e na semana que vem também um outro episódio, na terça-feira. Depois nós vamos voltar a fazer normalmente, como é a cada 15 dias, sempre um episódio, tá? Então só teve esse contratempo. Vocês podem estar acompanhando hoje o episódio pelo YouTube, pelas nossas redes sociais também. Depois vai sair o episódio lá no Spotify, então vocês podem estar acompanhando. E a gente já pede para vocês deixarem aí, dar um curtir, compartilhar o vídeo com as pessoas que vocês conhecem, com os seus amigos. E hoje vai ser um episódio bem legal, como o Cristiano falou, é um ambiente totalmente diferente e recebendo uma pessoa muito especial também aqui hoje. Marco, o pessoal sempre quando vem lá na franqueadora, né, a gente fala assim... Olha, nós temos mais de 50 pessoas que trabalham aqui na franqueadora. Daí o pessoal começa a olhar assim e fala, não, nem todos trabalham aqui dentro, né? Então, quando você tem uma franqueadora, boa parte da equipe trabalha a campo. Por quê? Porque as nossas operações estão em cidades diferentes. Então, hoje a nossa convidada especial, ela é uma pessoa que está totalmente ligada à operação da franqueadora, é uma das sócias do grupo e ela lidera um setor que é fundamental dentro da construção do nosso negócio, né? Então a nossa convidada especial de hoje é a Aline Varta, que é diretora de implantação, e nós escolhemos o ambiente de trabalho dela e da equipe dela para gravar esse podcast, até porque não estava fácil de pegar ela lá em Maravilha, né? Então, difícil. Como nós tínhamos a implantação da unidade da IFAP aqui em Chapecó, que é uma das mais próximas que a gente tem de inauguração, nós combinamos com a Aline, Aline, quando tu estiver em Chapecó, nós vamos levar todo equipamento, toda a equipe, né, de suporte e vamos gravar lá em Chapecó. Aline, prazer imenso estar aqui com você hoje, batendo esse papo. O título do nosso podcast, ele é Do Contrato ao Corte da Fita. Ele simboliza esse período onde você recebe, inclusive nós tivemos no episódio passado, né, nos últimos episódios, nós recebemos o Rafael, né, e a Melânia, que são no setor de expansão da Odontop Franqueadora. A gente falou muito da vinda de um franqueado ou de como o franqueado ter uma franquia, né, não só uma Odontop. E hoje a gente vai contar um pouquinho de como funciona para o franqueado que assinou o contrato, mas assinar o contrato não significa que ele tem uma operação, né, ele tem uma franquia funcionando. Então, o objetivo realmente hoje é falar da assinatura do contrato ao corte da fita, ou seja, a inauguração. O que acontece durante todo esse período que leva alguns dias, né, Aline? Então, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, muita gente já te conhece, você é famosa já, né? Então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse quem é a Aline Varta. Então, boa tarde, Cristiano, Marco, obrigado pelo convite. Não consegui escapar, né, do convite, eles vieram até a implantação, até porque esse mês também é um mês de 4 implantações, né? Então, nós temos algumas inaugurações acontecendo e também as implantações. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline Varta, sou formada em Serviço Social em São Miguel do Oeste. Minha terra natal é São José do Cedro, já atuei como assistente social, porém não era o meu mundo, não estava ligado àquilo. Já fui diretora de hospital, já trabalhei em setor público e hoje realmente eu sou muito realizada no que eu faço, né? Já fui gestora de unidade
iniciei na Odontotop como gestora da unidade de São José do Cedro, depois alguns meses em Dionísio Cerqueira, e quando a Odontotop, então, tornou-se franquia, acabou que eu iniciei como diretora de implantação. E como é que foi para ti tu contou agora um pouquinho da tua história e com certeza são dois trabalhos muito diferentes, né? O que tu fazia antes de entrar na Odontotop, mas dentro da Odontotop mesmo tu trabalhou como gestora, então não tinha muito a ver com o que tu faz hoje. Como é que foi essa transição para ti, esse aprendizado, no caso, de mudar de um setor para o outro? Então, na verdade, não foi fácil, né? Confesso para vocês que não foi fácil. A minha corda sempre foi puxada pelo Dr. Cristiano, que me dizia, tu vai conseguir, vai lá, vamos implantar a primeira unidade. Dionísio Cerqueira foi a primeira franquia, mas ela não teve exatamente uma implantação, né? E aí eu lembro que a minha primeira unidade, então, foi Xanxerê, né? Foi uma experiência totalmente difícil, a gente precisa estudar muito sobre isso, mas eu acho que o que já vem comigo é a questão muito de padrão, desde lá da unidade de São José do Cedro, quando ainda não era franquia, a gente sempre zelou muito por isso, sabe? O uniforme dos colaboradores, o padrão de atendimento, e eu acredito que isso me trouxe até ao cargo que eu estou hoje, né? Que eu sempre vislumbrava muito isso, que precisava seguir, né? Vindo de hospital, né? Hospital filantrópico, a gente trabalhava com 50 colaboradores e o atendimento ele precisava ser padronizado, ele precisava ser um atendimento bacana, né, humanizado. Então isso eu trouxe e na Odontotop eu fui crescendo e acredito que isso também me trouxe ao cargo de diretora de implantação. Aline, esse cargo, né, que a gente chama, né, mas enfim, uma franqueadora, só para vocês entenderem, ela é uma empresa onde ela tem setores, né? Então, assim como nós temos o Marco, que é diretor de marketing, a Aline é diretora de implantação, o Rafael, que a gente conversou alguns podcasts atrás, aí, é diretor de expansão. A gente costuma falar que o setor da implantação é o setor mais, de certa forma, mais maior, né? Porque ele envolve muita gente, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, porque a gente vai falar de homologados indicados, homologados obrigatórios, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos para quem tem interesse um dia em ser um franqueado, né? Quem tem um interesse um dia em franquear o seu negócio, legal. Inclusive, Aline, a gente tem recebido bastante gente que está falando, que está acompanhando o nosso podcast, que tem o sonho de franquear o seu negócio, né? E aí tá muito legal, porque a gente não tem atingido só o franqueado, mas também tem atingido potenciais franqueadores, né? Mas assim, Aline, conta para nós, né, para quem está nos assistindo, qual é o primeiro contato teu com o franqueado? Em que momento que você vai ter o primeiro contato? Até porque a gente falou que ele assina um contrato, né? Então, esse momento ele acontece aonde? Como ele é feito? Dali para frente, como se mantém esse contato? Como é feita essa proximidade? E eu faço um parênteses aqui, porque nem toda franqueadora funciona dessa forma, tá? A gente sempre gosta de falar que o modelo de franquia da Odontotop, ele é alinhado com uma estruturação básica do franchise, mas nós temos a nossa identidade, outras franqueadoras têm a sua identidade. Então, não necessariamente que o processo que a Aline vai falar é exatamente igual em qualquer franqueadora, mas ela tem sim uma similaridade, né? Então, eu queria falar... O franqueado chegou, quer ter uma unidade da Odontotop, por exemplo, ele assinou o contrato lá com a expansão, aí o próximo setor é o setor de implantação, né? Qual o primeiro contato e como que é feita essa condução aí nos próximos meses junto a ele? Então, o nosso primeiro contato ele está direcionado muito à sala comercial, que será alugada pelo franqueado. Nós temos hoje, então, a engenheira lá dentro da franquia mesmo, que nos auxilia, e a empresa homologada obrigatória, que é a Vivaplan. Então, juntamente essas duas partes fazem o primeiro contato com o franqueado na escolha da sala. Por que esse contato? Porque nós precisamos saber se essa sala tem a BITSE, se está tudo dentro dos conformes,
se tem alvará, né? Se é uma sala nova que está em construção, se tem alvará de construção, porque isso tudo interfere lá na frente, quando a gente vai inaugurar a unidade, a gente precisa solicitar os alvarás. Você falou uma coisa agora, né? Eu lembro que no podcast, onde a gente falou com o pessoal da expansão, eles falaram justamente sobre isso, sobre a sala comercial. E olha só como é legal, os setores eles têm que se conversar. Porque ao mesmo tempo que é uma responsabilidade do comercial entregar uma sala, é uma responsabilidade do setor de implantação, e lá no setor de implantação tem arquiteta, tem engenheiro, tem tudo, acompanhar essa escolha da sala, né, Aline? Exatamente. Então, esse é o primeiro contato para depois não chegar próximo à inauguração, porque esse é um processo muito rápido, depois de ter a sala alugada, é um processo muito rápido. 120 dias nós vamos inaugurar uma unidade. Então, eu não posso chegar lá na frente e aí me deparar com um habite que não está regular, a sala está irregular na cidade, ou qualquer tipo de situação assim. Então, a gente auxilia o franqueado já nessa busca. Então, nesse momento, se a sala está com qualquer tipo de pendência documental, já para aí, a gente procura uma outra sala que volta para a expansão. Se essa sala está liberada, que nós não vamos ter problemas lá na frente, a gente já começa a iniciar, então, com as medições, né? E aí a gente tem essa empresa homologada obrigatória que vai fazendo o contato conosco. Essa parte documental ali, é o franqueado que vai atrás, vocês só orientam o que precisa e ele que vai atrás com o proprietário. A gente orienta, ele vai atrás com o proprietário, busca toda essa documentação que nós solicitamos. Se necessário, a gente acaba ligando na prefeitura, né? Lá nos setores de urbanismo das prefeituras, justamente para entender o que está acontecendo. Às vezes são pequenos detalhes, né, de prefeitura mesmo, mas a gente precisa entender exatamente, aí se faz o relatório, se a sala está aprovada ou não, e aí seguimos para as medições e os projetos. Vale um parênteses aqui, porque nós somos uma franqueadora da área da saúde, né? Exatamente. Então, as exigências, elas são muito maiores para que a gente tenha um PDV, né? Uma estrutura de loja, enfim, de clínica, dentro daquilo que se entende o ideal para atender pessoas, né? Então, a gente faz cirurgias nas nossas clínicas, né? A gente faz todos os procedimentos da área odontológica. Então, é óbvio que a complexidade de se montar uma estrutura como essa, ela é muito maior. Vocês que estão entrando agora, estão assistindo agora esse episódio, hoje nós estamos dentro de uma unidade da Odontotop, né, que vai inaugurar nos próximos dias e que está passando por um processo de finalização de obra, né? Então está quase tudo pronto, vocês podem observar nos fundos a recepção da clínica, né, os ambientes praticamente prontos. E Aline, até chegar nesse ponto, existe uma etapa muito grande, né? E eu falei lá atrás que a gente teria que explicar o fornecedor homologado e o obrigatório. E eu vou deixar você explicar, porque nada melhor que você explicar para o pessoal entender, né? Porque nós temos os colaboradores da Odontotop franqueadora, né, que serão as pontes diretas de conexão do franqueado com a franqueadora, mas também nós temos as empresas terceirizadas, né, que vão ser as empresas que a franqueadora vai ter dentro do leque para oferecer para o franqueado, para que ele consiga construir a obra dentro dos padrões, enfim, com agilidade, para que ele tenha menos dor de cabeça na hora de implantar, porque esse é o grande segredo, né? Então eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre isso, sobre essa nomenclatura, porque isso não existe muito fora do franchise. Isso é um termo que a gente usa dentro do franchise mesmo, né? Sim, exatamente. Então, como você mesmo disse, o nosso leque de contatos ele vai muito além do que os nossos colaboradores lá dentro da franquia mesmo. Nós temos homologados obrigatórios e indicados. Qual que é a diferença? É porque nós buscamos, né, dentro da Odontotop, já desde obra, desde móveis, equipamentos, qualidade, né, entrega. Então, hoje nós temos algumas empresas que, como mostraram que tem uma boa qualidade, que entregam por um valor justo dentro do mercado, com prazos, então nós temos empresas homologadas obrigatórias. Vou dar um exemplo hoje, a Olsen, né? As cadeiras da Olsen são cadeiras obrigatórias.
Então, são cadeiras de alta qualidade. Cadeira odontológica. Isso, cadeira odontológica. Nós temos móveis hoje, que nós temos 3 empresas homologadas de móveis, que fazem os orçamentos para os nossos franqueados e o franqueado fecha com quem ele quiser, né? Essa negociação não é feita por nós. A gente apresenta as empresas que nós damos ok. Essa empresa é legal, empresa de obras, né? Tivemos agora 2 homologadas de obras que passaram. Então, a gente dá ok. Por quê? Porque justamente nós precisamos disso, de uma boa entrega, de prazos, porque como nós já falamos, nós trabalhamos com prazos muito apertados, né? Do momento em que for dado o ok no projeto, nós temos 120 dias para inaugurar uma clínica desse tamanho, Parece né? bastante tempo, né? Mas quantos metros tem essa unidade ali? 500 metros, né? Então, essa unidade passa de 500 metros. Então, nós temos unidades de 600 metros, nós temos unidades com 2 pisos, nós temos unidades que, quando tem 2 pisos, obviamente a gente vai colocar plataforma elevatória, né? Acessibilidade aos nossos pacientes. Então, assim, parece bastante tempo, mas nesses 120 dias, 90 é de obra. O resto, mais 30 dias, é só para fazer essa finalização. Então, todo esse contato com os homologados é a franqueadora que tem, né? De organizar produtos, mercadorias, a negociação fica para o franqueado, mas isso ajuda a agregar valor às nossas clínicas, né? Hoje, se tu for olhar, os nossos móveis são perfeitos, né? Porque a gente sabe que o nosso homologado é um homologado de qualidade, e o homologado se sente satisfeito de também trabalhar com o Hospital do Dente. E a gente sabe que é normal, principalmente quando o pessoal vai comprar uma franquia, às vezes, eu tenho um parente que faz algum tipo de obra, ou eu tenho um parente que faz as cadeiras, por exemplo, eu queria comprar dele. Como que funciona isso dentro quando é um homologado? Quando não é um homologado obrigatório, talvez tenha essa flexibilidade, mas quando é um homologado que é obrigatório da franqueadora, como que funciona esse trâmite com o franqueado? Então, se ele é um obrigatório, a gente não abre mão que seja aquele franqueado ou aquela mercadoria, né? Nós abrimos mão, assim, quando for alguma mercadoria que eu posso conhecer a mercadoria, ver a entrega e aí sim homologar essa empresa para futuramente fazer a entrega, né, do material. Mas nós temos empresas, exemplo das cadeiras odontológicas, nós temos só uma. Já empresas de móveis, nós já temos 3. Então, né, pode ir fazendo uma negociação com os homologados. Então, sempre é feito um teste. Sempre é feito um teste antes. É a mesma coisa que empresa de obras. Nós já tivemos obras que fizeram uma clínica e de jeito nenhum fazer outra clínica, né? Porque não foi feito com qualidade, porque não foi feita uma entrega dentro do prazo, que atrasou a nossa inauguração, que é isso que a gente não quer, né? Então, a gente faz um teste. Cumpriu com o prazo, fez com qualidade, vai ser homologada para fazer outras odontológicas. E vale considerar aqui, né, Aline, que mesmo, isso é bem importante, mesmo a gente entendendo que aquela empresa não está no nível de entregar a qualidade que a gente queria, não significa que foi esse é o primeiro filtro que foi feito, né? Existe todo um filtro, nós temos uma central lá dentro da Odontop franqueadora, onde a gente analisa o fornecedor, analisa o produto ou serviço que ele presta, né, faz uma varredura, né, na empresa dele para daí trazer para fazer alguma coisa para a marca, né? E mesmo assim acontece às vezes, isso é normal, né, de a gente ter que deshomologar, né? Mas Aline, a gente falou então dos fornecedores, a gente falou da estrutura interna que tem engenheiro civil, arquiteta, equipes de implantação, equipes de treinamento, isso tudo de alguma forma fazem parte do setor de implantação, né? Me imagino eu um franqueado chegando, né, numa franqueadora de odontologia, por exemplo, né? A gente fala tanto que tu não precisa ser dentista para ser dono de uma franqueada, de uma unidade de odontologia. Inclusive, a gente tem vários profissionais que não são dentistas e que têm uma clínica odontológica, uma franquia da Odontotop. Acho que a principal, né, dúvida deles, né, vai de encontro a saber, por exemplo, como fazer a obra, né, onde botar o encanamento, que cano utilizar, que ACM utilizar, que dentista contratar, que profissional tem que ter lá dentro, como treinar, eu sei que é bastante coisa, né? Mas eu acredito que é a grande dúvida da grande maioria dos
franqueados que entram dentro de uma rede, né? E como funciona esse suporte de vocês hoje, né, dentro do setor de implantação, né? A gente sabe que é muito bom, né? Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho para o pessoal entender como funciona dentro de uma franqueadora esse suporte para fazer com que o franqueado ele não tenha essas dores ou você diminua esses atritos dele lá na ponta, né? Então, na verdade, hoje a equipe de engenharia, que é a empresa homologada, ela entrega mais de 30 projetos, né, prontos, desde a aprovação na vigilância sanitária estadual do município que nós estamos indo, toda a parte de elétrico, hidráulico, direcionado para uma clínica odontológica do nosso porte, né? E muitas vezes, doutor, eu me deparo com alguns técnicos odontológicos que vêm estar na cadeira, né? E que eles falam, nossa, quanto encanamento, né? Poderia ser ligado tudo numa rede. Pois é, eu peço para ele, mas aí, quando der problema numa cadeira, o que faz? Para a clínica. Nós não paramos, né? Então, nossos projetos, os nossos encanamentos, o elétrico da clínica, ele é totalmente separado justamente para isso. Uma clínica como essa, com 9 consultórios, ela não pode parar porque uma cadeira deu problema. E isso vai acontecer, né? Mesmo sendo de melhor qualidade, pode acontecer de dar um problema no elétrico, no hidráulico de uma cadeira. Então, todos esses projetos nós damos, né? E é por isso que a gente tenta o máximo possível trazer empresas já homologadas, o que fizeram pelo menos uma unidade. Porque a empresa de obra que fez uma unidade, show. A primeira vez eu acho que é um pouquinho mais complicado, mas é um contato direto, então, com a nossa arquiteta. Contato direto, ela faz toda a explicação, todos os dias se precisar chamar, a empresa de obras vai chamar. E aí depois a gente tem auxílio nas entrevistas, né? Eu estou com dúvida, como é que eu vou fazer as entrevistas lá na minha cidade? A gente faz toda uma orientação para esse franqueado, onde buscar currículos, como marcar as entrevistas, quanto tempo, que tipo de pergunta fazer, né? Onde buscar, qual o salário ou formação que precisa. Então, tudo isso a gente orienta também o franqueado, né? Então, realmente o processo ele é muito bom. Eu normalmente ali na finalização converso com os franqueados, eles sempre estão bem felizes com toda a entrega que nós fizemos. E aí, no final, que seria aqui a partir de semana que vem, porque essa semana estamos encerrando últimos detalhes, como foi comentado, da parte elétrica, hidráulica, organização da clínica. Então, nós temos ainda uma semana só de treinamentos, onde aí, novamente, se conversam as equipes, né? Implantação e treinamentos lá na unidade, treinamentos aqui, treinamentos gravados através da SUTS. Então, realmente, a gente consegue dar um bom suporte para o nosso franqueado. Nesse período, Aline, vocês com o franqueado? Contato direto com o franqueado, através de ligação, através da SUTS, que é a nossa plataforma. Então, quando eles têm dúvidas, eles fazem um chamadinho lá. Mas, realmente, a gente também conversa muito, né? Através de ligação, WhatsApp, que são dúvidas assim que aparecem frequentes. Então, a gente não vai deixar de dar a assessoria a esse franqueado, né? Hoje, por exemplo, eu estou em contato direto com a franqueada de Umuarama, pela situação de instalar o raio-x. Então, a gente entra em contato com ela, liga para o pessoal da Cavo, tenta agilizar a instalação do raio-x lá também na unidade. Então, todo esse sistema, até o dia da inauguração, a gente tenta auxiliar o franqueado. E esse o que a Aline falou antes, é uma das principais vantagens de ter uma franquia, né? Que é atalhar esses caminhos, ver um encanamento que já deu erro em outro lugar, agora já faz dessa forma. Então acaba pulando várias fases que às vezes já deram um problema lá atrás, né? Então facilita muito, que é uma das principais vantagens de se ter uma franquia. Né? Na verdade, tu ser um franqueado, né, Marco e Aline, você estar num modelo de franquia, né, é você se preocupar mais com aquilo que realmente, em teoria, importa, que é o atendimento do cliente, né, e deixar aquela parte mais complexa, burocrática, né, para quem realmente entende, né. Por quê eu digo isso? Porque se tu não faz sabendo,
muitas vezes tu acaba cometendo alguns erros. E principalmente dentro da nossa área, que é a área da saúde, que envolve, como eu falei, atendimento de pessoas, né, cirurgias, é complexo. A Aline acabou de falar que são mais de 30 projetos, são aprovações em vários departamentos, né, vigilância sanitária, enfim, o próprio Conselho de Odontologia exige vários processos internos. São coisas que nós temos esse conhecimento, né? Enquanto franqueadora, a franqueadora possui esse conhecimento e ela vai entregar isso para o seu franqueado. Por isso que a gente chama, ter uma franquia é atalhar o caminho, ter uma franquia é sair na frente. Não é sair na frente só porque tu tem uma marca lá estampada na fachada. É sair na frente porque, acima de tudo, tu tem uma equipe de suporte. As pessoas me perguntam às vezes, qual que é o diferencial da Odontotop? Eu tenho a certeza absoluta que o nosso grande diferencial é o suporte. Tá? Porque assim, uma marca, tu constrói ela, se tu tem dinheiro, tu estrutura, tá aqui o nosso diretor de marketing, tu vai lá, despeja uma grana em publicidade, né? A gente sabe que tem gente que tem muito potencial, ela despeja milhões em publicidade, tu constrói uma marca. Agora tem que ver o que tem por trás dessa marca, a base, as pessoas que vão dar o suporte para a operação. Sabe, Aline, falando em implantação, eu vejo que hoje o maior desafio da expansão de uma rede é a implantação da operação, né? Porque vender é fácil, né? Sim. Então, assim, vender franquias da Odontotop é fácil. Agora, implantar as unidades, fazer com que elas comecem a rodar, para mim hoje é um dos maiores desafios, né? Porque você acaba tendo um envolvimento muito grande de pessoas, e se você não tiver esse envolvimento, começar a talhar caminhos, você vai começar a ter problemas lá na operação. Você vai começar a ter defeitos grandes em obra, e não é dizer que não tem defeito, né, Aline? Porque assim, qualquer obra possui um defeito, mas assim, quando você tem um processo construído, você tem os pés no chão, você constrói aquela franquia, né, junto com o franqueado, acompanhando ele, dando suporte real, a chance de assertividade é muito maior. Eu estava agora, Marcos, junto, né, na feira que a gente foi para São Paulo, na feira de franquias, e eu me apavorei de algumas coisas que eu vi lá. Eu sempre falo o seguinte, eu não sou o dono da razão, eu estudo muito franchise, né? Inclusive estou indo hoje, né, Marco, estou pegando voo para São Paulo, ficar 5 dias lá estudando franquia novamente, conhecendo coisas diferentes lá. E nós estávamos lá naquele evento, né, Marco? Aí encontramos um pessoal que estava franqueando e tinha vendido 300 franquias sem ter implantado uma, Aline. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu tinha trazido a Aline para cá para ver o que ela ia falar. Mas assim, sabe, Aline, me apavora às vezes, porque às vezes agora é legal, porque o assunto ele é legal para o franqueador, o cara que está franqueando ou que vai franquear, e para o franqueado que está procurando uma unidade também. É muito importante a gente saber o nosso papel dentro da construção do negócio, né? Então, o franqueador tem que saber se ele tem capacidade de entregar a operação quando ele vende, e o franqueado tem que saber entender se o negócio que ele está comprando tem estrutura para entregar aquilo que ele está prometendo. Porque eu volto a dizer, vender franquia é fácil. Agora eu quero ver é fazer todas performar, né? E aqui está um setor que é fundamental, é a porta de entrada, né? Depois da implantação, que é a primeira, né, depois da expansão ali que assina o contrato, é a primeira vez que realmente o franqueado vai começar a ter embate direto com a operação, né? A gente fala que é o primeiro contato ali onde que a gente vai começar a criar cultura no franqueado. Depois, claro, vem os outros setores, vem marketing, vem treinamento, vem todos os setores. Mas, Aline, isso te preocupa também, que eu sei, né? A quantidade às vezes, de franqueados que não entendem a importância de um processo bem construído, né? De às vezes entender que existem homologados para construir aquela determinada ação, que precisa, por exemplo, ter a contratação
num determinado tempo antes para treinar, precisa ler os manuais, precisa ter a identidade visual colocadinha certinha, precisa ter tudo dentro dos padrões. Quando a gente fala isso, não é para tirar foto, para bonito, né, Aline? É porque realmente impacta no resultado para o franqueado. E se a gente fala, se o franqueador fala que o móvel tem que ser feito de uma maneira, a cadeira tem que ser feita de outra maneira, e você optou por aquele modelo de negócio, é porque realmente ele já testou aquilo, né? E já errou. E ele não quer deixar você errar. Ele já sabe o caminho, né? E aí a Aline tem experiência vasta nisso, né, Aline? Exatamente. É como a gente sempre diz, nós tivemos 12 unidades para errar, né? Cada unidade a gente melhorava uma situação, cada unidade. E não vou dizer que hoje a gente não tenha erros ou mudanças em projetos, né? Sempre vai ter, mas muitas vezes a gente inclusive solicita aos nossos franqueados opiniões, né? Aos franqueados que já têm clínica, algumas opiniões de como ficaria melhor uma bancada, né? Quais seriam as mudanças. A nossa equipe acaba ligando para os franqueados, pedindo a opinião de como que eles vê o fluxo também, para a gente ir melhorando. Então, nós utilizamos de 12 unidades para errar e para aprender muito, né? Da odontologia, das clínicas, dos hospitais do dente. E hoje sim, eu posso dizer que a nossa equipe está qualificada para fazer implantação de unidades. Nós não estamos fazendo implantação sem conhecer onde nós estamos. E como tu disse antes, na parte da odontologia, a parte de saúde, ela tem regras. Não é só vir montar uma clínica, não é só vir e começar a atender e ir lá na prefeitura conseguir o alvará, né? Não, nós temos outras situações. Inclusive nessa parte de alvará, de liberações de bombeiro, de vigilância, de prefeitura, é a parte que nós auxiliamos também. O que o franqueado ele fica sabendo? O franqueado ele vai saber o que nós precisamos, nos trazer a documentação que nós precisamos e a gente vai apresentar. Então, eu posso dizer para vocês que em todas as nossas inaugurações, eu, em especial, recebo a vigilância dentro da clínica, porque gosto de mostrar, e em nenhuma delas nós tivemos, assim, alguma coisa que nós tivéssemos que melhorar. Muitas vezes elas tiram fotos, o pessoal acaba tirando foto para levar, né, de exemplo. Agora, nos próximos dias, nós vamos ter, inclusive, uma câmara temática da Vigilância Sanitária, onde fomos convidados a apresentar os nossos projetos, dentro de um hospital do dente. Dentro de um hospital do dente, porque somos referência na parte de organização, de documentação, né, de liberação. Então, a gente fica muito feliz, porque também consegue participar dessa construção. E o legal, Aline, que você estava falando, e eu também estava lembrando que o Cris estava falando da ABF, é o conhecimento que é muito específico, né? Sim. Dentro da nossa área é um conhecimento específico. Quando a gente foi lá para esse evento, eu me lembro bem que nesse mesmo lugar onde eles tinham vendido as 300 unidades sem ter implantado nenhuma, não era exclusivamente da área odontológica, era uma outra área, mas eles iam botar alguns tratamentos odontológicos lá dentro. E eles nem sabiam o que precisavam. Eles não sabiam que iam precisar de um responsável técnico, um dentista. Eles não sabiam como ia funcionar o tratamento deles tendo um dentista lá dentro. Então, para ver a gravidade de tu ter vendido 300 unidades e ter processos que são básicos para nós, por exemplo, que é a nossa área dentro da odontologia, mas coisas que eles não se ativerem, que eles vão ter um problema já lá instalado e eles já têm 300 unidades vendidas. Então, como a odontologia, por exemplo, como outras áreas, quando ela tem um conhecimento muito específico, acaba sendo mais difícil da pessoa fazer sozinha, né? Então, a franqueadora dando suporte, vocês dando suporte na implantação, como tu falou, por exemplo, ir atrás do alvará, fazer toda essa parte, ela é bem burocrática e bem específica da odontologia, que não é a mesma regra que vale, por exemplo, para tu abrir uma loja. Tu pode abrir uma loja de roupa feminina ou masculina, vai ser a mesma coisa. Mas o nosso, ele acaba sendo bem específico, né? Então, por isso que é legal, né? E muitas vezes, assim, o franqueado, que é o dentista mesmo, ele vem e diz, nossa, mas precisa tudo isso para abrir uma clínica. O franqueado dentista, ele sai da faculdade, ele não sabe o que a gente precisa para abrir uma clínica. Que desde o contrato com o lixo, preencher um PGRSS, o que é isso? É o PGRS, que todos os estados... PGRS...
é o gerenciamento dos resíduos, né, contaminados que nós temos na clínica. Então, para Santa Catarina, nós temos um sistema da vigilância sanitária que nós precisamos preencher através de todo o nosso projeto. A gente precisa ter o lugar específico para cada lixo, com materiais específicos. O lixo, então, não é só jogar no lixo. Não é só jogar no lixo, tá? Exatamente. Aí a gente tem o contrato com a empresa que vai recolher esse lixo, tudo isso precisa constar no PGRSS. Então, em Santa Catarina é através do sistema, Rio Grande do Sul e Paraná a gente faz um manual mesmo. Então, essas coisas, quem vai montar uma clínica odontológica nem sabe, entende? Ela não vê. Eu me deparei um dia com um moço que ia fazer a coleta de lixo, ele chegou numa clínica e disse para o gestor: bah, mas vocês não precisavam ter feito a casinha do lixo, que a gente fala, né? O ambiente lá para jogar, separar o lixo. Porque a gente traz um tonel e deixa dentro da tua clínica. Entende? Aí se é uma pessoa leiga, meu Deus, gastei para fazer a casinha do lixo. Não, gente, como é que eu vou ter um tonel de lixo contaminado dentro da minha clínica? Isso nem existe para nós. Isso não é nem viável, né? Então, a gente tem tudo muito específico. Por isso que eu digo que quando a gente recebe as visitas da vigilância, do pessoal, da fiscalização, a gente é sempre muito elogiado pela qualidade das obras que a gente entrega. Não tem aquele medo que normalmente acaba tendo, que o pessoal tem, meu Deus, quando vai vir a vigilância, porque o dia que vier a vigilância, exatamente. fazer isso, aquilo, não tem. São mais de 30 pastinhas que nós deixamos separado. Hoje, eu vou pedir para vocês, todos os nossos colaboradores aqui da clínica vão ter que ter a carteirinha de vacinação atualizada. Vocês sabiam disso? Sim, porque vocês são dentistas, mas em outros momentos vocês não iriam saber, né? Isso, toda essa documentação a gente deixa tudo ok com o gestor. Então, até isso, a gente precisa estar alinhado. E muitas vezes o dentista, tá me faltando tal vacina. Então, vai fazer, porque nós precisamos ter tudo atualizado. E olha como é importante, né, Aline? Porque imagina o tempo de ouro que às vezes um profissional ele gasta, né, resolvendo problemas futuros, né? Eu lembro bem, quando a gente começou, né, a trabalhar com odontologia, né, como dentista, não existia nada disso. Eu acho que era uma outra época, né? E, sei lá. Era tudo mato. Era tudo mato aqui, a gente começou. Eu e o Marco, nós somos formados na UNO Chapecó, aqui do ladinho, né? Em linha reta aqui, deve dar o quê? Uns 300 metros? 300 metros. 400 metros, né? Por incrível que pareça, hoje estamos aqui de volta, né? Gravando um podcast. Somos da primeira turma, iniciantes na primeira turma de Chapecó. E a gente brinca, né, Marco, mas na época, assim, na faculdade, se falava, assim, algumas coisas, contrato com o paciente, né, se falava muito disso. Mas eu vou falar que a grande maioria do dentista, ele sai da faculdade, ele não olha para isso. Ele quer saber de pôr a mão na massa, sair operando, fazendo as coisas, e enfim, né. Eu entrei nesse assunto porque até nisso, a implantação dentro de uma clínica odontológica, ela é responsável por auxiliar, né? Desde a contratação do dentista, contratação do auxiliar, contratação da secretária, a legalização desses profissionais dentro da operação, os contratos com pacientes, tudo é a implantação que vai ajudar a organizar. Mas eu não vou ter uma clínica odontológica, eu vou ter uma franquia que vende colchões, beleza? Possivelmente lá também existe uma equipe que vai te ajudar a implantar e vai te explicar como funciona, vai te mostrar como se vende, qual o preço que tem que vender, né, Aline? Tudo isso. Então, assim, a implantação é o quê? Ela é todo o processo que envolve desde do contrato até o corte da fita, como nós falamos agora, né, Aline? E aí? Deixa eu fazer uma pergunta sincera, assim, Aline. Até para dar uma descontraída. Eu sei que tu é muito sincera, né? Até às vezes demais. Qual o teu maior desafio dentro da implantação? Não me fala que é lidar com o povo do teu setor, né? Não, eu acho que eu já acabo tirando de letra, né?
o desafio, mas eu acredito que eu vendo assim a equipe quando chega para o pessoal que está na minha equipe, que está começando, eu acredito que o maior desafio é realmente o contato com as pessoas, né? Eu como mulher consigo me impor bastante, né, em relação... Escuta bem isso, repete. Eu como mulher consigo me impor bastante, eu aprendi isso, né, com o passar dos anos, e aí a gente chega nas unidades, a gente precisa impor dias, porque é o que nós precisamos fazer. Eu preciso inaugurar essa unidade, dia tal, o eletricista tem até tal dia para concluir a obra, né? Eu preciso do pintor aqui até tantas horas por dia. Então, são coisas que nós vamos impondo porque nós precisamos ter datas. Então, eu consigo, mas realmente, assim, eu acredito que lá no início foi a minha maior dificuldade, né, dentro da implantação, a parte do pouquinho de preconceito com mulher, né, obra, a gente acabava não entendendo tanto de obra. Hoje eu consigo entender bastante sobre padrões, né, sobre obras. Tenho a engenheira que nos ajuda, a arquiteta também que nos, né, auxilia nessa parte. Então eu acredito que o maior desafio é nesse. E assim... Então eu acertei? Acho que sim. E também do franqueado entender a importância dele seguir o que a gente pede, né? Isso já começa na implantação. Não, eu acredito que já começa na expansão. Do franqueado entender a cidade onde ele vai se instalar, né? O porquê daquela cidade. Ou nem tanto a cidade como a sala, né? Exatamente, a sala. Eu vejo tanto a expansão, ela tem muitos desafios, enfim, falar que, olha, nós estamos aqui no bairro EFAP, em frente à Avenida Tílio Fontana, próximo... vamos dizer assim, o bairro EFAP de Chapecó, para quem não conhece, é uma cidade, né? Nós estamos no centro, a gente tem aqui um aluguel, né, de R$26 mil por mês numa sala, e aí tu falar para o franqueado que o cara tem que estar aqui, explicar para ele o porquê, lá na expansão já começa o desafio ali, né? Com certeza. E aí tu já vem acumulando alguns desafios, né? Mas depois que abre as portas e dá certo, daí tá tudo certo. Aí ele fica feliz, mas realmente o franqueado ele precisa entender que comprou um negócio que foi estudado, né? Que nós não estamos aqui a quem, né? Que a gente quer sempre trazer o melhor para o franqueado, então melhor em qualidade de poltronas, melhor em qualidade de móveis. Por que tem que comprar uma TV de 50 polegadas para recepção? Porque é o que nós queremos, porque precisa da televisão, de qualidade, né? Smart TV. Então, tudo isso, muitas vezes o franqueado acaba ficando naquela... Toda vez que a gente dá alguma coisa ou uma atividade para o franqueado fazer, é um pouco de dificuldade, né? Por que isso? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que estar na cidade 45 dias antes de inaugurar a clínica, né? Porque sim, porque você precisa fazer o contato com a cidade, porque se você não é da cidade, você precisa visitar a associação comercial, você precisa fazer, né, vários contatos, porque a gente sabe que precisa. Hoje, por exemplo, nós estamos organizando aqui, nós tivemos 2 agendamentos, como você falou, a importância do ponto da sala. 2 agendamentos no balcão aqui na nossa recepção. Faltando vários dias para inaugurar. Na semana que a gente faz os treinamentos, onde a clínica está ok, se o ponto é legal, nossa, vocês não têm noção quantas pessoas entram. As pessoas param, eles querem olhar a fachada, né, grande, imponente. Então é isso, o franqueado muitas vezes precisa entender que comprou um negócio que nós estudamos e que é assim que precisa ser feito para dar certo. E essa parte que tu estava falando agora, que entraria numa semana de treinamentos, como é que é a receptividade do franqueado com essa parte de treinamentos? Por exemplo, franqueado que às vezes não mora naquela cidade, está vindo de outra cidade, é tranquilo deles aceitarem, virem, fazerem os treinamentos? Como é que funciona isso? Então, é isso que eu te falo, até a gente conseguir explicar a tal importância do treinamento, de estar aqui na unidade, de estar na cidade, que você vai inaugurar uma clínica um tempo antes, é bem difícil. E o franqueado vai sentir isso lá na frente, eu sempre falo. Você pode ser que não vai sentir agora, mas lá na frente tu vai sentir a falta de não estar num treinamento, de não estar na cidade, porque em algumas situações, quando eu cheguei para fazer os treinamentos, eu e a equipe, né, chegamos uma semana antes para fazer o treinamento, foi quando o franqueado chegou. E aí não adianta o franqueado reclamar que não tem um contato com a comunidade,
porque as pessoas acabam não conhecendo a clínica ou não te conhecendo. E quando nós chegamos para os treinamentos, todo mundo tem que estar uniformizado já do Hospital do Dente, todo mundo precisa sair com o cartãozinho da clínica, né? Porque as pessoas querem saber o que é o Hospital do Dente, né? E aí o franqueado nem chegou ainda na cidade. Poxa vida, como é que eu vou fazer, né? Então é isso, a gente precisa mostrar para eles a importância de estar no meio, de conhecer, de fazer as ações sociais, né? De estar no meio dos ambientes sociais da cidade antes de abrir a clínica. Não adianta fazer isso 5 meses, 6 meses depois que a clínica está aberta. Imagina esse povo aí lidando com a Aline nas implantações. É fácil, né? O pessoal que faz a obra, enfim. Vamos entrevistar o pessoal. Tem alguém aí que está fazendo a obra, quer falar um pouquinho sobre a nossa diretora? Acho que é melhor não. Depende, dar o parecer aí, né? Como é que chama lá, fazer o feedback? Não, feedback não, quando tu tem aí um contraponto, direito à palavra, né? Tem o direito à palavra aí da defesa, né? Melhor não, porque senão o meu sucesso vai baixar um pouquinho. Então, Marco, assim, ó, olha como é importante, né? Muita gente me pergunta, inclusive, o que vocês fazem para o Odontop dar tão certo, né? E às vezes a gente vê que para um negócio dar certo, ele não é um setor, ou uma pessoa, ou é um conjunto de fatores, né? Então, a gente é feliz hoje dentro da Odontop Franqueadora por ter equipes tão engajadas, tão comprometidas com cada setor. Todo mundo faz com muito carinho, com muito amor, para que o franqueado dê certo lá na ponta. Até porque, se ele não der certo, a gente vai ter que pagar a conta, né? Junto com o franqueado. Então, assim, por isso que eu não entendo as franqueadoras que elas não dedicam esforço para o negócio ser implantado de verdade, ter clientes, sabe? Agora, na última semana, eu tive uma reunião com o pessoal que vai franquear um negócio e me pediu algumas ideias, enfim. Eu falei para eles, cara, primeira coisa, encontre uma estratégia de ter clientes. Tu tem que ter clientes, tá? Aí, depois tu tem que encontrar pessoas para organizar a tua franqueadora. Porque de nada adianta tu ter cliente, tu querer expandir a marca e não ter uma estrutura de gente para dar esse suporte, né? E não é fácil, sinceramente não é fácil, não é de uma hora para outra, tem que ser pessoas comprometidas, engajadas, né? A Aline aqui representa um setor, que no setor dá para se dizer aí, contando com diretos, indiretos, sindicados, deve ter mais de 100 pessoas, né? Enfim, que daí tu pega todas as empresas terceirizadas, enfim, todas as equipes, e como isso é desafiador, mas ao mesmo tempo nos mostra, Aline, cada vez mais que um franchising de verdade que dá certo é aquele que tem comprometimento com aquilo que é vendido pro franqueado, né? A gente tem muita promessa aí fora e pouca execução. Tem muita gente, Aline, que acha que franquear é uma forma de ganhar dinheiro. Pode ser, assim como qualquer negócio, o final a conta tem que fechar, mas ele tem um custo, né? Muitas vezes as pessoas não querem pagar esse custo. Só que aí, com certeza, eles não vão conseguir ter sucesso, né? Exatamente, bem isso. O legal que ia falar antes que eu estava falando dos treinamentos é que o ouro da franquia é os treinamentos da franqueadora. O que a franqueadora vai entregar de mais importante é os treinamentos. Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou vir fazer o treinamento, essa semana de treinamentos que tem lá, mas eles vão me falar tudo que eu já sei fazer, porque eles vão tentar me ensinar a fazer o meu trabalho. Às vezes o dentista vai pensar assim, na verdade não, o que vocês vêm passar aqui são os processos, né? É tudo que foi desenvolvido até hoje, para que o dentista, quando ele vai fazer uma avaliação, ele consiga converter melhor, ele consiga tratar melhor o paciente, a secretária vai aprender a melhor forma de receber um paciente. Então, são os processos que a franqueadora criou durante todo esse tempo, que melhorou a performance. Então, que não é a mesma performance, por exemplo, das nossas unidades lá de 8, 9, 10 anos atrás, uma performance muito diferente hoje. De um ano atrás, né, Marco? De um ano atrás. Se tu pegar os indicadores exatamente desse mês e comparados com o mês passado, né, a gente teve um crescimento de 35% em média, né? Os nossos faturamentos das operações,
você tem aí uma inflação, né, que tu tem que diminuir, mas mesmo assim a gente fica na casa dos 20% de crescimento de média, porque às vezes as franqueadoras falam assim, faturamos X milhões esse ano. Uma coisa é tu falar o global, outra coisa é tu falar, não, a nossa média de venda por operação, ela saiu de 280 e foi para 330, né? Então, são números que, às vezes, as pessoas têm que prestar atenção. Às vezes, o franqueado, Aline, ele vai lá e ele olha só para a unidade que performa mais dentro da franqueadora. Ou ele não olha quantas fechou, ou ele não olha quem está por trás da franqueadora, ele não olha quem está no setor de implantação. Muitas vezes, eu já encontrei franqueador que tem 100 unidades e os caras têm 3 pessoas na franqueadora. Eu já conversei com pessoas assim, tá? Não sei como fazem, tá? Muitas vezes eu penso assim... Não fazem, na verdade. Será que nós estamos certo ou errado? Não, nem chego a pensar, porque eu sei que nós estamos certo, porque a gente vê o resultado das nossas franquias, a gente vê o quanto os nossos franqueados são exigentes, são bons, né? A gente sempre fala que a Odontotop está criando monstrinhos, né? A gente está criando excelentes franqueados, porque a gente não cria franqueados, a gente cria empreendedores lá na ponta. Então, desde a expansão, desde a implantação, a pegada é para quê? Não é para fazer tudo sozinho, é para mostrar o caminho para o cara, para fazer com que ele entenda o processo e que ele se torne um empreendedor lá na ponta. Esse é o nosso objetivo, né? Então, dentro do negócio que você vai montar um dia, uma franqueadora, ou se você vai querer comprar uma franquia, precisa olhar para isso. Como uma franqueadora olha lá para dentro do processo. E essa melhora é pelos processos, né? Então, são os processos que são desenvolvidos, que é o que vocês vêm treinar aqui no dia do treinamento. E o que eu queria te perguntar é como é que vocês vão aprimorando isso com o tempo? Como que faz para implantação, por exemplo, aprimorar ainda mais esses processos? Tem participação dos franqueados também? Como é que funciona isso hoje? Sim, tanto na parte, como nós já comentamos sobre obras e padrões, a gente solicita o auxílio, a gente faz ligações, faz muitas vezes pesquisas, né, sobre melhorias, mas no próprio estar dentro da clínica a gente já consegue perceber, sempre tem uma mudança ou outra em cada unidade. E na parte dos processos não é diferente, né? Hoje pela manhã, o primeiro contato com a equipe aqui da clínica, desde dentista, vocês podem ver, aqui tem dentista tirando caixa, abrindo caixa, limpando, tá limpando, quer passar. Pode passar, gente. Agora vai passar. A responsável pela limpeza, pode passar aqui, a secretária, os dentistas, pode passar, tá todo mundo na lida. Não acabou o expediente. Comprar comida? A gente também tem fome. Então, esse é o processo de treinamentos de implantação, entendeu? Eles precisam ver o que tem dentro da clínica. E muitas vezes, hoje eu estava comentando, a primeira fala com eles é sobre normas e rotinas, né? Forma de se comportar nas redes sociais, a gente comenta. Como atender um paciente, como mandar uma mensagem do WhatsApp. Então, é tudo um processo que nós temos para atender bem o nosso paciente. Hoje, o paciente que entra aqui na Odontotop, que vai entrar na EFAP, vai entrar lá no centro e vai achar que é o mesmo espaço, porque o cheirinho da clínica, o odor da clínica é o mesmo, porque a limpeza a gente preza demais, pelo atendimento das nossas secretárias, todas muito bem uniformizadas. O dentista, ele precisa ver onde é que ele está trabalhando, o que ele está recebendo, e eu vejo muitas vezes o dentista que vem trabalhar, que não é franqueado, apavorado com a qualidade dos materiais, que eu não preciso trazer minha caneta, o meu kit de alta e baixa, não, aqui tu não precisa trazer, porque a gente tem tudo novinho, né? Então, a gente percebe que quando vem dentistas, inclusive de outras redes, muito que eles falam é sobre o nosso padrão, sobre a nossa qualidade de entrega. Aline, nós falávamos sobre todo o processo de implantação, né? Então, como o nosso título do podcast mesmo, ele trouxe, desde o contrato até o corte da fita, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre os fornecedores, sobre o suporte, sobre a contratação das equipes, sobre obra, né? Falamos sobre treinamento, enfim, sobre tudo que acontece nesse período, né? Que no nosso caso, no teu caso, da Odontotop, são 120 dias cravados, né? Até porque o setor da Aline
não trabalha sozinho nisso, né? Junto com eles, correm o setor de marketing, correm o próprio setor de treinamento, enfim, as contratações que são feitas. Se você contrata um período antes, você não pode atrasar uma obra. Então, tem que ser algo muito bem cronometrado. Eu acredito que, de alguma forma, né, esse conteúdo ele vai ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco mais sobre como funciona uma implantação de uma unidade de franquia, né? Aline, eu queria te deixar à vontade aí para falar um pouquinho sobre a tua função, enfim, o que tu pensa sobre as franquias, sobre o futuro da Odontotop em si, que é onde tu trabalha, né? Para que a gente também já está indo para o final, já estamos chegando aí a 1 hora de podcast. Então, eu na verdade muitas vezes eu me coloco no lugar do nosso franqueado. Eu realmente ficaria muito feliz em receber uma franquia ou um negócio com tanto suporte quanto a Odontotop Hospital do Dente, a franqueadora, ela proporciona, né? Mesmo nos treinamentos, é isso muito que eu falo quando a gente fala em atendimento de pacientes, né? Sempre se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar do paciente. E hoje, quando a gente faz a entrega da implantação, nós nos colocamos no lugar do franqueado, né? O franqueado não vai entender qual a importância daquilo no momento, mas depois, com o passar dos dias, como eu falei para vocês, muitas vezes eu ouço agora a última inauguração de Beltrão, ouvir palavras lindas da franqueada, né? Agradecendo todo o suporte que nós demos. Eu sei que temos a melhorar, sempre vamos ter mais manuais, né? Manuais para fazer, processos a melhorar, sim, nós temos. Mas eu acredito que nós sempre fizemos uma boa entrega e nos dedicamos muito ao nosso franqueado. De nada adianta manuais se não tem seres humanos por trás, né? Sim. Eles sozinhos não fazem nada, né, Aline? Bem isso. E sobre a Odontotop franqueadora, é um orgulho para mim, né, trabalhar. É um orgulho para mim chegar nas clínicas ou ver tantas pessoas sendo tão bem atendidas nas unidades, as clínicas tão bem organizadas. Então, realmente, eu sou muito feliz em trabalhar, em me doar, porque muitas vezes a gente também se doa, né? Um pouco a mais, além dos horários, no final de semana, né? Nas viagens. Hoje, normalmente eu saio de casa 4 horas da manhã, porque normalmente fica longe, né? Isso para mim não é um problema nenhum, é muito satisfatório eu chegar no meu domingo de noite e saber que no outro dia eu tenho uma implantação, uma inauguração de uma clínica, né? Realizar o sonho de um franqueado de inaugurar uma unidade. Então, realmente... de pessoas, né? Porque vamos pegar aqui nesse caso, quantas pessoas vão trabalhar aqui diretamente, né? Sim. Serão vários dentistas, uma clínica que começa com 20 pessoas praticamente trabalhando diretamente. Eu acho que isso é o grande estímulo, né? Exatamente, grandes estímulos. Muitas vezes hoje nós temos dentistas aqui que são a primeira oportunidade, né? Na última clínica eu ouvi da moça dos serviços gerais que tem uns 45 anos, que é o primeiro emprego de carteira assinado, ganhando 40% de insalubridade, né? Uma pessoa maravilhosa, que, nossa, estava dando o seu melhor dentro da clínica e ela veio agradecer, que foi o primeiro emprego de carteira assinada. Então, realmente, são muitas vezes pequenas coisas para nós, mas para aquelas pessoas que estão vindo, que estão trabalhando, que estão ganhando a primeira oportunidade de emprego, ou para aquele paciente que entra, ou para o franqueado que mudou de cidade para realizar o seu sonho de ter a tua clínica. Então, são várias coisas que nos realizam. Muito bom, Aline. Marco. Muito legal. Também gostaria de agradecer a Aline, que foi um podcast muito legal. É legal a gente conseguir conversar com pessoas da própria Odontotop franqueadora ou de qualquer outra franqueadora para explicar os processos. Isso fica muito mais bem desenhado na cabeça das pessoas que estão por fora disso. Para nós é fácil. Como a gente está dentro do processo, a gente já mais ou menos conhece, fica mais fácil. Mas para alguém que quer adquirir uma franquia ou quer franquear o seu negócio, é legal porque consegue desenhar melhor na sua cabeça. Queria também avisar, pessoal, então, que o nosso próximo podcast vai ser na próxima terça-feira, no dia 11, mantendo o mesmo horário de sempre ao meio-dia, vai ser ao vivo, tudo normal, como está sendo todos eles. Depois do dia 11, daí na outra semana não tem, a gente tem daí na outra terça-feira, tá? Então, 14 dias depois ali do dia 11 que a gente tem o próximo. Pessoal que gostou do nosso podcast de hoje pode estar
curtindo o vídeo, compartilha com as pessoas que vocês conhecem, para quem vocês acham que seria um assunto que talvez seria interessante, tá conhecendo um pouquinho de como é que funciona esse processo de implantação, então é legal vocês estarem compartilhando. Vocês podem seguir tanto nas redes sociais da Odontotop Franchise, quanto nas redes sociais do Pode Franquear, e também pelo canal do Pode Franquear no YouTube, e também a gente vai disponibilizar o episódio lá no Spotify, então fica todas essas redes aí para vocês conseguirem acompanhar nós. Aline, antes de eu finalizar, queria que você falasse tua rede social aí, teu Instagram, o pessoal te seguir, ver o teu trabalho, que tu compartilha muito aí no teu dia a dia das implantações. Então, minhas redes sociais é Aline Warta, Warta com W-A-R-T-H. Realmente a gente compartilha bastante, né, das unidades, aonde estamos, o que estamos fazendo, qual é a próxima fase. Também a gente acaba participando muito de atividades sociais, né, e isso também é muito importante dentro das unidades. Eu não faço mais parte da unidade como gestora, mas é algo que anda comigo. Então, quando eu posso participar de alguma ação social, lá na minha cidade, esportiva, ONG, estou sempre participando também. Muito bom, Aline. Muito obrigado. E acho que para encerrar, vale aqui mais um pouquinho de fala, porque a gente no Pode Franquear, né, Marco, a gente acredita muito no empreendedorismo de verdade, né? E a gente vai sempre trazer pessoas para cá que a gente entenda que se conectam com o que a gente entende ser o mais correto, né? Para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor, né? Então, eu tenho certeza que dentro do franchise existe sempre, como tudo, um franchise de verdade e um franchise que às vezes ele não tem os pilares sérios, né? Bem amparados. E às vezes eu me preocupo muito, e isso eu tenho falado cada vez mais da minha preocupação, porque o franqueador, ele não mexe muitas vezes com o dinheiro dele, ele mexe com o dinheiro e a vida do franqueado. Então, é muito mais complexo do que você simplesmente estar investindo na tua empresa. Então, quando nós estamos aqui em Chapecó fazendo uma implantação, nós estamos mexendo com o dinheiro do franqueado. Então, assim, tanto você que é franqueador, que está nos assistindo, ou pensa em franquear, ou você que é franqueado, preste atenção no modelo de negócio. A franquia, ela é um modelo fantástico, né? Os indicadores, eles nos mostram. Enquanto em 5 anos, cerca de 60% dos negócios fecham no Brasil, que não são franquia, apenas 8% dos que são franquia fecham. E esses 8%, eu tenho certeza que a grande maioria é porque o franqueador não está fazendo a parte dele ou porque o franqueado não está fazendo a parte dele. Então, o franchise é fantástico para quem realmente coloca a receita certa lá na ponta. Certo, gente? Obrigado, Aline, de coração. Obrigado, Marco. Obrigado a todos que estão nos assistindo e até o nosso próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. Tchau.